Bom, a Universidade Luterana do Brasil está próxima de iniciar a primeira pesquisa gaúcha sobre o uso de canabidiol no tratamento de pacientes com Parkinson. Atualmente, mais de 80 pessoas no estado fazem uso da substância presente na maconha. Para saber mais sobre o projeto, nós vamos conversar com o professor de medicina da UBRA e neurocientista Jorge Winkler. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite para participar aqui do programa da UBRA. Eu sou um incentivador da UBRA, eu gosto que a UBRA esteja sempre na linha de frente. Que bom, professor. Antes de tudo, para ninguém começar a confundir as coisas, eu gostaria que o senhor explicasse, qual a diferença entre o canabidiol e o tetrahidrocanabidiol, conhecido popularmente como THC. Certo. Então, o THC é a substância psicoativa da maconha. Quando se ingere o canabidiol, tanto por cigarro ou por injeção oral, você tem alucinações, porque ele tem um efeito diretamente cerebral, e acaba deixando o paciente fora da casinha, vamos dizer assim. Sim, perfeito. Por exemplo, um jovem que está cheio de problemas, que tem geneticamente alguns transtornos que podem causar esquizofrenia, fuma um cigarro de maconha e vira para o outro lado, vira esquizofrênico, não volta mais. Entendeu? Sim. Então, o uso da maconha recreativa é proscrito. Eu sou absolutamente contra. Sim. Por outro lado, a gente sabe que antes do advento das fábricas de remédio, como é que se tratava as pessoas que tinham na Roma antiga, na Grécia antiga, na velha China, como é que se tratava as pessoas? Com plantas que tinham princípios ativos e que eram bons para determinado tipo de doença. Por exemplo, na Alemanha, se tinha um chá de sabugueiro, que é o salto chorão nosso, que as pessoas tinham febre, tomavam ele, tinham uma artrite, tomavam ele e ficavam bem. Aí o laboratório Bayer, logo que foi criado, ele isolou um princípio ativo chamado AAS, é a aspirina. Sim, claro. E que hoje é usada largamente no mundo inteiro. E essa patente da Alemanha foi tirada da Alemanha na Segunda Guerra e foi para os Estados Unidos. E o laboratório Winthrop, nos Estados Unidos, ficou com a patente por, vamos dizer, rescaldo de guerra. Mas a gente sabe que os princípios ativos dos remédios, a maioria começou com estudos de plantas. Sim. E hoje, claro, hoje se tem máquinas que sintetizam o produto, o princípio ativo, Sim. E aí não precisa da planta. Perfeito. Bom, agora vamos partir para a pesquisa mesmo, Certo. Vamos dar foco na pesquisa. Qual é a hipótese do senhor para essa pesquisa e qual deve ser a influência da substância, ou se imagina, nos pacientes? Certo. Então, o canabidiol é um princípio ativo que tem na planta da maconha e que não tem efeito psicotrópico no cérebro. Ele tem alguns efeitos benéficos. Por exemplo, pacientes que estão tratando para câncer, e que usam quimioterapia ou radioterapia e que têm muito vômito. Sim. Eles tomam canabidiol e ficam livres do vômito. Então, é uma boa indicação. Outros pacientes que têm epilepsia, e que não melhora com o arsenal terapêutico todo que tem no mercado. E mesmo tomando todos os remédios ou em dose máxima, os pacientes continuam tendo convulsões. Usa canabidiol, diminui muito as crises convulsivas e fica praticamente livre das convulsões. Você vai me perguntar, e o canabidiol cura epilepsia? Não, ele é mais uma arma contra as crises convulsivas. Aqui em Canoas tem uma família que tem uma menininha que tinha mais de 60 crises convulsivas por dia. Nossa. Começou a tomar o canabidiol e ela era praticamente retardada mental. As crises diminuíram muito. Hoje ela tem 1 a 2 crises a cada 15 dias. Está na escola, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, está interagindo com os coleguinhas e está muito bem, obrigado. Agora, isso é cura? Não. O sintoma da epilepsia sumiu. E ela conseguiu
ter um desenvolvimento adequado. Perfeito. Bom, agora, até tomando como exemplo esse caso, hoje no Brasil, como está regulamentada o uso, né, do canabidiol? Essas pessoas que utilizam no Rio Grande do Sul, como é que elas conseguiram esse princípio? Então, já está liberado? Sim, a Anvisa, que é a agência reguladora de medicamentos do Brasil, ela autorizou há 3 ou 4 anos a importação do canabidiol. Hoje não é produzido no Brasil, não tem nenhuma fábrica brasileira que produza canabidiol. Então, quem quer usar canabidiol tem que importar o remédio, tá? E importa com autorização da Anvisa. Vai no médico, o médico acha que pode ser usado para determinados tipos de doença, prescreve, faz um relatório para a Anvisa e a Anvisa autoriza a importação, tá? E aí o paciente vai tomar a medida, conforme o médico prescreveu o remédio, tá? Sim. Então, hoje tem uma gama grande de pacientes tomando isso aí. No Rio Grande do Sul, me parece que tem em torno de 80 pacientes que tomam canabidiol e que estão muito bem, obrigado, tá? Bom, o canabidiol não é só para epilepsia, tá? Ele pode ser usado para outras doenças também. Então, existem estudos da Academia Americana de Neurologia que indica que o canabidiol pode ser benéfico em alguns distúrbios motores dos pacientes com Parkinson. Mas os estudos são com número de pessoas pequeno. Sim. Tá? Então, como é que surgiu a ideia para nós? Bom, vamos trazer para a ULBRA aqui, para a gente trazer uma agenda positiva para a ULBRA, né? E não só todo mundo falar mal da ULBRA, né? Vamos trazer uma agenda positiva para a ULBRA, né? E vamos tentar montar um estudo aqui dentro da ULBRA com N de pacientes maior, né? Então, a gente fez um desenho do estudo. A gente vai incluir 120 pacientes, tá? 40 pacientes tomando placebo, 40 pacientes tomando canabidiol, com um pouquinho de THC, que não se conseguiu purificar todo o canabidiol. Sim. E 40 pacientes tomando o canabidiol 100% puro, né? Então, depois a gente vai analisar esses pacientes, aplicar as escalas todas de melhoria que o paciente possa ter, as escalas motoras do Parkinson, né? E vamos analisar estatisticamente um grupo com outro. E vamos ver se realmente teve um benefício ou não. Essa é a ideia. Para deixar claro, professor, o isolamento desse princípio é através de pílula? Como é que se faz? O canabidiol ele é diluído em óleo e tem pasta, né? Uma pasta tipo uma geleia, vamos dizer assim, né? Sim. Que você pode ingerir. Ele vem em seringas, né? Que você vai botando 1 ml, 2 ml ou 0,05 ml por dose, né? E você vai conforme a prescrição médica, conforme o caso, né? E ele tem também diluído em óleo de coco, né? Então, o princípio ativo da droga está dentro do óleo de coco diluído. E você toma em gotas, né? Claro. Entendeu? A gente tem, por exemplo, exemplos do uso medicinal e também do uso recreativo. Sim. Agora nos Estados Unidos, Holanda e aqui perto no Uruguai. Certo. Como o senhor vê culturalmente hoje no Brasil essa situação? O senhor acha que vai ter muita burocracia, muita resistência? Como é que a gente pode imaginar que a pesquisa possa evoluir dentro da nossa cultura aqui no Brasil? Na verdade, assim, as universidades do Brasil, elas são centros de fomento de pesquisas, né? Então, eu estou trazendo esse estudo para dentro da universidade. Eu poderia fazer no meu consultório particular. Não é adequado. O local adequado é aqui dentro da universidade. Sim. Né? Então, eu poderia fazer no hospital Moinhos de Vento, vamos supor. Não é adequado. O local adequado é na universidade. Sim. Que é o local onde você pode experimentar coisas que, teoricamente, vão funcionar, né? Então, a ideia foi trazer o estudo para dentro da universidade. Claro que esse estudo não vai ser fechado aqui na universidade. A gente vai abrir outros centros de pesquisa também. Salvador, em São Paulo, Rio de Janeiro, em Belém do Pará, que tem colegas que estão interessados nisso aí. No Piauí, teve até um palestrante que veio aqui para o nosso evento, né? Dr. Kelson Oliveira, que vai ter o centro de investigação dele lá também, tudo coordenado pela ULBRA. Então, acho que é o primeiro estudo que a ULBRA está coordenando, né? Sim. Isso para nós é bom, né? Sem Porque dúvida.
é uma agenda positiva para nós, né? Claro. Bom, professor, nesse caso hoje, com o início da pesquisa, as pessoas estão nos assistindo e algumas podem estar se identificando aqui no estado com esse problema e não tinham conhecimento sobre a pesquisa e até mesmo as propriedades do canabidiol. Hoje, é possível ainda entrar em contato com a universidade, com o seu grupo de pesquisa, para ser voluntário, por exemplo? Sem dúvida. Dia 19 agora, a gente trouxe uns palestrantes americanos para abrir o nosso simpósio internacional sobre canabidiol. Na quarta-feira, já teve mais de 40 telefonemas para a Faculdade de Medicina, querendo ser voluntários para o estudo, né? E até assim, a direção da faculdade me ligou, pô, nós estamos apavorados aqui, está todo mundo ligando para cá, que negócio é esse? Eu digo, não, calma, tia, calma, não é assim. O protocolo do estudo vai ser encaminhado para o comitê de ética da universidade e, uma vez aprovado, a gente vai começar a selecionar os pacientes, né? Então, primeiro passo, a gente fez um simpósio para trazer a ideia para dentro da universidade. Tá? Segundo passo, comitê de ética aprovar o estudo. Terceiro passo, a gente começa a abrir uma agenda de consultas para os pacientes que têm doença de Parkinson e que a gente vai selecionar. Existe um critério de seleção e um critério de exclusão desses pacientes. Por exemplo, a doença de Parkinson é uma doença que dá em pessoas mais velhas, né? Então, nós usamos um critério de usar pacientes de 45 a 75 anos. Então, mais velho que 75 anos, a gente não vai botar no estudo, tá? A doença de Parkinson também tem um percentual de mais ou menos 20% a 25%, até 30% em algumas séries estatísticas, que tem demência associada no Parkinson, tá? A demência do Parkinson. Esses pacientes vão ser excluídos do estudo, porque a gente não vai poder avaliar eles adequadamente, né? E como é um estudo que a gente quer que seja positivo, então a gente vai selecionar alguns pacientes que podem responder bem à droga, né? Outro grupo que vai ser excluído, pacientes que estão em tratamento de Parkinson e que já fizeram cirurgia para Parkinson, ou cirurgia com implante de DBS, que é um estimulador cerebral profundo, né? E que faz com que a dopamina cerebral seja liberada mais adequadamente, né? Ou em pacientes que fizeram lesões cirúrgicas no cérebro, propositadas, né? Para diminuir ou aumentar os estímulos nos núcleos da base do cérebro. Então, esses pacientes estão excluídos. Tá? Então, a gente vai incluir pacientes, né? Jovem, pode dizer meia idade, hoje 75 anos, né? Se você comparar com os pacientes lá de Veranópolis, né? Verdade, a terra da longevidade. Exato, a terra da longevidade. Então, a gente pode incluir pacientes de 75 aos 45, né? Ou dos 45 aos 75, né? Bom, a expectativa para que a gente possa ter alguns resultados já presentes e divulgados, tem uma ideia? A nossa expectativa é que realmente a medicação possa contribuir com o arsenal terapêutico existente hoje para a doença de Parkinson. Hoje, para a doença de Parkinson, a gente tem, mais ou menos que nem epilepsia, tem muitos remédios que se usa para a doença de Parkinson. E a doença de Parkinson, diferentemente de outras doenças, é uma doença que a gente quase nunca usa monoterapia, ou seja, sempre tem que usar mais de um remédio para controlar os sintomas da doença de Parkinson. E como a doença de Parkinson hoje é uma doença que não tem cura ainda, né? É uma doença que a gente consegue melhorar os sintomas dela. Tá? Então, o canabidiol também não vai curar Parkinson, mas ele vai melhorar os sintomas. Aí, nossa ideia é essa. Por exemplo, mas se o remédio não tem cura, então eu não vou usar. Hipertensão arterial tem cura? Diabetes tem cura? Pois é. Diabetes tem cura? Não tem. Né? Não tem. Então você tem um monte de remédios para tratar hipertensão, um monte de remédios para tratar diabetes, mas não cura a doença. E a pessoa vive muito bem com ela e tomando remédio, controlando a sua pressão, controlando o seu diabetes, qualidade de vida, exatamente. Claro. Então, o canabidiol vai entrar nesse arsenal terapêutico para doença de Parkinson, que a gente está pensando. Hoje, a gente já usa, por exemplo, a epilepsia, o canabidiol, com um efeito muito bom em alguns casos que tem epilepsias refratárias aos medicamentos habituais. Né? Hoje, doutor, é possível, nesse momento, eu vou explorar o seu conhecimento, traduzir para o leigo, de forma simples, o efeito do canabidiol no caso do mal de Parkinson? Assim, a gente sabe, por exemplo, em estudos que já realizados, que
em pacientes que têm esclerose múltipla, que têm dificuldade de caminhar porque os músculos estão muito endurecidos, são espásticos por lesão piramidal cerebral, né? Então a pessoa vai ficando com as pernas travadas. Sim. E o Parkinson também trava as pernas. Ele não tem uma lesão na via motora, mas trava as pernas porque falta dopamina cerebral. Então o estudo está assim, nessa linha. Bom, se melhora na esclerose múltipla, pode melhorar no Parkinson também. Sim. Então vamos experimentar, né? E o local de experimentar esses estudos é dentro da universidade. Sem dúvida, espaço para pesquisa. Você me perguntou há pouco sobre o THC e o canabidiol. O THC é a droga deletéria da maconha, tá? Que causa dependência e pode trazer outras comorbidades para o paciente. E o canabidiol não. Tá? Então, se você me perguntar, professor, o senhor é a favor da maconha recreativa? Não, eu sou contra, terminantemente contra. Tá? Que até saiu numa entrevista por escrita que eu seria a favor da liberação da maconha. É mentira. É mentira. Né? Eu sou contra. Agora, eu sou a favor do canabidiol, que é uma droga do extrato da maconha, tá? E que não tem THC. Entendeu? Perfeito. Bom, isso é o que a gente abriu justamente diferenciando. Exatamente. Porque realmente o assunto é polêmico. Muito polêmico. Vide as questões culturais que a gente tem aqui no Brasil. Mas com a pesquisa no espaço destinado à pesquisa, que é a universidade, a gente vai poder avançar agora, acredito eu, nessa questão. Exato. Professor, em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa e até mesmo coragem em assumir um tema polêmico, a gente sabe. Culturalmente, como eu disse, no Brasil é difícil. Sim, é difícil. Mas muito obrigado, professor, em trazer essa agenda positiva para a gente. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado também, eu agradeço o teu convite para vir aqui. E se eu tiver outro tema polêmico para falar, eu venho falar para vocês aqui, né? E a gente torce muito para que a pesquisa traga qualidade de vida para essas pessoas, sem dúvida. É isso que a gente quer. Sem dúvida. Okay? Um abraço, professor. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.